Você é um garoto de grau S que está sendo vigiado por uma instituição de prestígio e para tê-lo, os examinadores usarão todos os meios necessários. Amigos, vamos nos aventurar na introdução do anime Dragon Raja, episódio 0. No meio de um sonho, uma voz chama por seu irmão e em questão de instantes, ele é levado até um lugar desconhecido, onde duas pessoas estavam conversando sentadas de frente à mesa. A criança pergunta a um homem como é morrer de verdade. O homem, por sua vez, afirma que eles nunca morriam, apenas tinham um longo sono, mas que iriam acordar novamente. Então ambos são teletransportados para uma sala de chá. O jovenzinho entrega uma bebida para o rapaz e se retira do cômodo, mas antes de sair, o homem o avisa para ter cuidado, afirmando que humanos não são confiáveis. Após a porta ser fechada, o homem corre desesperado para ir atrás da criança, mas ao abrir a porta, um monstro marinho devora e ele é levado até um cenário onde aconteceu uma destruição brutal. E enquanto caminhava observando o local, acaba se deparando com a criança pendurada no topo do palácio, com uma lança cravada em seu ombro. Mas nesse momento, o rapaz acorda desesperado de seu sonho. No dia seguinte, Lu Minfei, um jovem estudante, estava jogando um jogo online junto com seu amigo virtual. Depois de vencer a partida, eles se despedem e o rapaz vai conferir se sua amiga Chen Wenwen está online. Nesse momento, ele recebe uma mensagem privada da jogadora Nunu, o chamando para uma partida. Ele aceita e a partida tem seu início. Ao perceber que ela está cauterando todas as suas ofensivas, Lu Minfei decide levar o jogo a sério e começa a usar o mouse para ter maior precisão e velocidade. O garoto começa o contra-ataque com extrema rapidez e quando vai fazer sua jogada final, Nunu liga o chat de voz e diz com exatidão qual seria a próxima jogada de seu oponente, deixando o protagonista surpreso por ela ter adivinhado seus movimentos. A partida termina com a derrota de Lu Minfei e após isso ele deseja saber de onde é tal especialista, porém quando entra no perfil da garota, percebe que todas as informações estão em branco. Enquanto isso, em uma Ferrari na avenida da cidade, Nunu relatava que as habilidades de jogo do garoto são ótimas, mas não achava esse especial. Os outros dois que estavam sentados na frente dizem que o diretor que tinha escolhido o garoto e como foi sua decisão, não podia fazer nada sobre. Em seguida, Nunu afirma que sempre pensou que havia algo de estranho com o garoto, o que fazia dele um grau S. Por isso, decidem reunir mais informações. Nesse momento, a garota ruiva recita a palavra Lins e seu consciente é levado até um espaço desconhecido, onde se encontra com uma garota esbelta de cabelos brancos como a neve, chamada Norma. Nunu então pede por algumas informações básicas sobre Lu Minfei. A menina explica que o jovem tem 18 anos de idade e estuda em uma escola particular do colegial, mas não tem muitos amigos no colégio, já que não tem nenhuma presença. Nunu então chega à conclusão que tal pessoa que não tem iniciativa no que faz, com certeza deve ter algumas garotas pela qual ele tem interesse. A menina virtual afirma que sim, e que era uma garota da sua própria classe, e que sua personalidade só era dessa forma por causa da sua família, já que vive com uns parentes que só sabem menosprezar tudo que o protagonista faz. De volta ao apartamento, Lu Minfei é chamado pelos gritos de sua tia. Quando chega na sala, a velha o manda ir ao supermercado comprar os ingredientes para o jantar. Mas antes de sair, a rabugenta começa a reclamar que seu sobrinho só passava o dia inteiro jogando e nem sequer conseguiu se inscrever para a faculdade. Enquanto berra que o menino só lhe dá despesas ou mesmo sai do local e do lado de fora, ele a chama de mentirosa, mas afirma que como seus próprios pais não se importavam com ele, não deveria esperar muito dos outros. Enquanto isso, Nunu alega que esse tipo de pessoa fantasia muito sobre serem heróis que salvam o mundo. A garota virtual confirma o que disse, mas afirma que o único desejo de Lu Minfei é vigiar a barraca de revistas de um senhorzinho com quem ele conversava. Antes de voltar para o seu prédio, ele vai até a portaria e recebe uma carta da faculdade da qual ele tentou passar. E junto com o envelope chegou um pacote que ele teve que assinar para ser retirado. Ao abri-lo, ele se depara com um celular e quando abre a carta, ele percebe que falhou em ser aceito na faculdade por não ter alcançado os critérios de admissão. Por isso, deveria participar de uma entrevista a pedido de um professor, e o único número que havia salvo no aparelho era o do docente. Sem acreditar no que estava acontecendo, Lu Minfei se dá um tapa de realidade e fica contente quando percebe que isso não é um sonho. Quando dá a boa notícia para seus parentes, sua tia escandalosa logo diz que aquilo era uma fraude, pois nenhuma instituição doaria um smartphone para um candidato. Nesse momento, um helicóptero surge de repente, destruindo a parede do apartamento. Um homem sai de dentro dele e caminha na direção da família. Ao se aproximar, ele coloca um sobretudo em Minfei e se ajoelha dizendo que a organização precisa de seu chefe. Seus parentes se assustam e o demente questiona qual é a história de seu primo e fazendo a maior pose, o mesmo avisa que era um salvador predestinado. Mas nesse momento ele volta para a realidade com os gritos de sua tia escandalosa, que não parava de alegar que aquilo era uma mentira. E quando ele decidiu ir para o seu quarto passar o tempo jogando, o telefone toca e quando a velha atende, descobre que Minfei tem uma entrevista no dia seguinte no hotel mais luxuoso da cidade.
Ainda naquela noite, ele estava no terraço em uma chamada de vídeo com seu irmão mais velho, que afirma que a instituição realmente existe e que era uma faculdade aristocrática, e deseja boa sorte na entrevista de seu irmão mais novo. No dia seguinte, na frente do hotel, Lu Minfei estava espantado com a luxuosidade do ambiente, ficando impressionado com todos os cômodos do prédio, mas sua cara de surpresa logo é deixada de lado quando se depara com seus antigos colegas de classe. Porém, quando percebe que a garota que ele gosta também tinha sido chamada, sentiu que a viagem tinha valido a pena. Nesse momento, ele é chamado pelo examinador Ye Sheng. Ao entrar na sala, Lu Minfei é encarado com olhares amedrontadores das pessoas do local e quase cai por causa do susto, mas é segurado por Ye Sheng. Após isso, a outra examinadora o cumprimenta e se apresenta como Gildeia Ji, e como muito provavelmente a pronúncia está errada, vamos chamá-la só de Ji para facilitar a minha vida. No início da entrevista, como primeira pergunta, a examinadora Ji pergunta para o protagonista se o mesmo acredita na existência de alienígenas. Ao ouvir isso, sua expressão muda completamente, pois passou a noite inteira se preparando e decorando perguntas normais para entrevistados, ficando completamente irritado com seu esforço inútil na noite anterior. Mas ele decide entrar no ritmo da pergunta, respondendo que sim. Ao ser questionado do porquê acredita na existência desses seres, Lu Minfei então diz que em um universo tão grande com dezenas de anos-luz de diâmetro, seria estranho se não houvesse formas de vida em outros planetas além da Terra. Na segunda pergunta, a examinadora questiona se ele acredita em superpoderes. O demente então afirma com convicção que deveria acreditar que sim, pois senão os animes seriam feitos apenas para enganar as pessoas, tirando assim o seu motivo de vida. Mas de volta à realidade diz que era o mesmo que os alienígenas e só bastava acreditar. Na próxima pergunta, ela questiona se ele acha que a base da existência humana é teológica ou materialista. Nesse momento, Lu Minfei fica sem entender nada do que estava acontecendo, demonstrando isso com uma expressão esquisita, e por pensar que estava sendo ludibriado, ele pega suas coisas e se retira do local. Mas após desistir, o professor que tinha interesse nele aparece e fica chateado ao saber que o garoto já havia ido embora. Por isso, decide que vai dar um jeito de recrutá-lo, nem que para isso tenha que implorar de joelhos. Mais tarde, quando chega em casa, sua tia lhe avisa que um professor havia ligado para ela, afirmando que o protagonista tinha passado na entrevista, e por esse motivo decidiu reunir toda a família do garoto no dia seguinte. Nessa reunião, o professor aparece todo contente e vai direto até Lu Minfei para cumprimentá-lo, ignorando completamente o primo do garoto que tentou o cumprimentar primeiro. A velhota, por sua vez, pula as formalidades e vai direto para o assunto dos benefícios em dinheiro que vai ganhar assim que o menino se matricular. O docente então diz que depositará 36 mil na sua bolsa de estudos todos os anos. Desse jeito, ambos ficam felizes, demonstrando isso fazendo a referência do quadro A Criação de Adão, do artista Michelangelo. Lu Minfei então questiona o porquê dele ter sido escolhido. O professor, por sua vez, diz que além dele ter um talento incomparável, também havia um motivo adicional extremamente importante, e entrega para o garoto uma foto dos seus pais, afirmando que eles são ex-alunos honorários da instituição. Enquanto todos ficavam surpresos com a notícia, Lu Minfei estava paralisado, perdido em seus pensamentos. Mas nesse momento tem a atenção chamada pelo professor, que lhe entrega uma carta que seus pais haviam mandado para o diretor da escola. Quando o menino vai pegar a carta, o velhote segura o seu braço com uma expressão séria e lhe passa a mensagem dizendo que os seus pais o amam. Enquanto os outros tentavam descontrair, Lu Minfei, que tinha sido tocado por aquelas palavras, se retira da mesa e sai correndo até o banheiro. Lá ele começa a ler a carta de sua mãe, que dizia que agora que seu filho completou 18 anos, iria começar a carreira acadêmica por ser um garoto inteligente. Por isso pede para que a academia ajude-o na admissão. E junto com isso, um pedido pessoal para que o diretor passe a mensagem que os seus pais o amam muito. Ao ler essa carta emocionante de sua mãe, Lu Minfei cai em lágrimas, pois em toda sua vida achou que seus pais não se importavam com ele. Nesse momento, a garota ruiva aparece e informa ao menino que aquele era o banheiro feminino. Quando voltam para a mesa, Lu Minfei descobre que o nome da garota é Nunu e está no segundo ano. Por pensar que é apenas uma coincidência, ele deixa pra lá e diz que vai pensar em entrar nessa escola duvidosa. Nesse momento, Nunu diz que é por causa de uma garota, fazendo o protagonista se questionar como ela sabia sobre isso, mas ela acaba dizendo um dos movimentos do garoto que tinha previsto quando jogaram a partida, com isso confirmando para o rapaz que ela é a mesma Nunu com quem havia jogado no outro dia. Mais tarde naquela noite, enquanto Lu Minfei estava no terraço pensando sobre a vida, Nunu aparece e diz que conseguiu encontrá-lo por causa de Norma, que invadiu o GPS do celular para achá-lo. Ela então diz que pode adivinhar o que Chen Wenwen está pensando a respeito dele e afirma que o garoto não tem nenhuma chance com a menina. Em seguida, um sermão de que o garoto nunca tinha mandado flores, nenhum presente de aniversário e muito menos levou a garota para assistir um filme, e que é rude de sua parte querer que as garotas gostem dele sem ele ao menos tomar a iniciativa.
Lu Minfei, por sua vez, diz que sabe de tudo isso, mas não consegue evitar de amá-la. Nesse momento, Nunu recebe uma ligação do professor, que estava desesperado querendo saber se ela conseguiu persuadir o garoto a entrar em sua faculdade e, se fosse necessário, estava autorizada a usar a força para levar o rapaz. A garota ruiva desliga a ligação e então diz que vai apoiar sua decisão e lhe dá a ideia que ele se declare para a garota levando flores em um lugar especial com uma boa trilha sonora, convidando seus melhores amigos, e que nesse momento declare o seu amor por ela em voz alta. Mas caso tenha sucesso na sua declaração, as portas da faculdade estarão fechadas para ele, já que tudo o que deseja é passar o resto de sua vida com sua amada. Nunu então se despede de seu irmão mais novo, lhe desejando boa sorte. Enquanto caminhava em um beco, ela se conecta com Norma e pede para que ela verifique as redes sociais de Chen Wenwen. No dia seguinte, Lu Minfei junto com sua amada estavam preparando todos os preparativos para a festa de despedida do clube de literatura. Enquanto caminhavam tranquilamente, Nunu aparece questionando o porquê dele parecer estar tão feliz, e pensando que eles eram conhecidos próximos, Chen Wenwen vai embora e os deixa a sós. Lá ela diz que ele precisava deixar de perseguir aquela garota imediatamente, pois o professor iria partir logo pela manhã, então o rapaz tem que tomar a sua decisão até a noite. Como tinha que realizar a sua declaração no dia seguinte, Lu Minfei então diz que não vai entrar na faculdade para dar continuidade em seu plano, pois para ele, a garota de cabelo preto era mais importante que qualquer outra coisa. Nunu mais uma vez aceita a sua decisão e se retira dizendo que não acredita que ele vai perder essa oportunidade por causa daquela garota. Então o tempo se passa e o protagonista estava praticando sua declaração de frente ao espelho do banheiro, e ao ver que o garoto estava falando sozinho, seu primo sai correndo assustado, pensando que Minfei havia enlouquecido. Na manhã do dia seguinte, ele colhe alguns dentes de leão e vai até o local da reunião e pede para que o dono toque a música mais lírica que conseguir. Mais tarde, na grande noite, enquanto Lu Minfei estava se preparando mentalmente de frente ao espelho do banheiro, um dos seus colegas aparece e lhe entrega um terno, dizendo que ele deveria estar bem vestido para quando subir no palco. Quando finalmente sobe no palco, as luzes se apagam e uma bela música começa a tocar. E no momento que vai expressar seu amor pela garota, um dos seus colegas aparece muito mais bem vestido e com flores muito mais caras que a dele, e declara seu amor para Chen Wenwen, que aceita com um sorriso no rosto. Nesse momento, Lu Minfei fica imóvel e se sentindo desolado. Quando tudo parecia estar perdido, as portas da entrada se abrem e a música lírica que tinha pedido começa a tocar, acompanhando a entrada de Nunu, que enquanto desce as escadas deixa todos de boca aberta, admirados com tamanha beleza diante de seus olhos. Ao subir no palco e ficar de frente com o garoto, ela diz que não poderia ir embora sem ele, afinal, Lu Minfei prometeu que a acompanharia. Então as garotas que vieram junto com ela trocam a roupa do protagonista, o fazendo ficar bem vestido, e se retira do local acompanhado de uma bela dama. E enquanto subiam as escadas para sair, Nunu lhe pergunta se ele deseja olhar para trás, mas o garoto com um sorriso no rosto responde que não, e tudo o que desejava no momento era seguir em frente. Após isso, em uma Ferrari, Lu Minfei então diz que não pensava que estaria em uma situação de ser apanhado por uma beldade em um carro de luxo bem na frente de seus colegas de classe, e a garota toma isso como um elogio. Em um flashback, nos é mostrado que Nunu decidiu voltar porque já tinha descoberto que isso iria acontecer, graças às informações fornecidas por Norma. A Ferrari acaba ficando sem gasolina, e na estrada ela novamente o questiona se ele vai entrar na escola, e o garoto confirma que sim. Após isso, ele pega o seu smartphone e liga para o único número que estava registrado nele. Lu Minfei diz que aceita o contrato. Nesse momento, Norma lhe dá as boas-vindas à faculdade Castle e envia mensagens para todos os estudantes, notificando que o novo aluno de grau S tinha acabado de se matricular no colégio. Pois é, amigos, o que esperar de Lu Minfei em sua nova vida acadêmica? Qual o motivo para ele ser considerado um grau S? Se quiser acompanhar mais dessa jornada, deixe aí nos comentários. Bom, é isso. Nós nos vemos no meu próximo vídeo. Tchau!